Olá, seja muito bem-vindo à Oficina de Casa. Se você está chegando agora e não sabe, eu vou te contar uma novidade. A gente tem um curso online de marcenaria, chama-se Marcenaria em Casa. Para você saber o que eu ensino nesse curso, tem um link na descrição do vídeo com os detalhes. Então confere lá, você vai se divertir muito e vai principalmente fazer os seus móveis. É muito legal. Bom, eu vou falar de reaproveitamento, de reciclagem, de coisas que a gente tem na nossa casa. E o exemplo que eu vou usar é um exemplo que já vem de longos anos aqui na minha oficina, na minha casa. Eu tenho aqui duas pilhas de gavetinhas, que são essas gavetinhas aqui. Essas gavetinhas, elas foram feitas há muitos anos atrás, por uma situação específica. Eu tinha aqui junto, antes não era oficina, eu tinha um pequeno ateliê de restauração. E esse ateliê tinha necessidade de guardar muitas coisas. E aí eu criei essas gavetinhas e uma estante com nichos para colocar essas gavetinhas. Bom, a vida andou, rodou e tudo mais, e em um certo momento perdeu a função essa estante. Então eu desmontei a estante e eu já tinha começado a oficina de casa, a gente já estava eu diria, nessa história, né, de divulgar o Faça Você Mesmo. E o Ney olhou a estante, opa, eu vou levar essa estante, você vai jogar fora, vai desfazer e tal. E ele levou, ele estava montando a oficina dele na época. Então ele levou e o lugar onde eu encaixava as gavetinhas, ele colocou caixas plásticas. Então, conclusão, uma estante que ia ser desmontada e tal, ela tomou uma outra função em outro lugar. Mas as gavetinhas, elas deram tanto trabalho e ficaram tão legais que eu me apeguei a elas e guardei. Então elas ficaram sempre cheias de coisas, mas sempre soltas assim. Se vocês repararem, elas estão brancas por dentro, porque eu revesti com fórmica, justamente para ter a facilidade de limpar. Elas foram feitas com compensado de 10 milímetros e depois eu maciei e pintei por fora. Então, assim, teve trabalho em cima das gavetinhas e falei, poxa, vou guardar e vou continuar usando. Bom, chegou o momento de eu colocá-las novamente em uso de uma maneira mais, eu diria, organizada. Aqui no painel eu tenho esses nichos aqui na parte de baixo e eu vou então fazer uma adaptação das gavetinhas e criar um escaninho para colocar essas gavetinhas. Na oficina a gente tem muita coisa para guardar, então elas vão voltar a ser muito úteis. Porém eu tenho que fazer ajustes. Eu tenho uma altura ali em que cabe 3 gavetas muito justo. Então eu vou fazer alguns ajustes nas peças e eu vou mostrar esses ajustes para vocês. Eu estou falando tudo isso porque, de repente você tem uma mesa, tem um armário, você tem uma estante que você desmontou. Procure olhar para essas peças com um olho clínico para que você veja como você pode utilizar aquele material que está lá. Então essa é a ideia, você reaproveitar as coisas. Você vai para a loja, vai comprar coisa nova, de repente com o que você tem na sua casa você resolve muito bem. Então vamos botar a mão na massa. Bom, para criar uma gavetinha dessa, eu estou então usando um MDF. Aqui eu usei compensado, mas eu vou usar MDF. Então assim, ao invés de você cortar todos os pedacinhos e depois revestir com fórmica, eu vou aplicar a fórmica nessa superfície inteira e depois eu vou fazer os cortes. Aí quando você montar, já está resolvido. Então assim, é um artifício que facilita muito você ter um resultado final rápido e limpo. Ou seja, não precisa ficar colocando pedacinhos de fórmica. Uma outra questão de aproveitamento. Eu tenho aqui um pedaço onde eu vou tirar as peças que eu preciso. Eu já anotei aqui as medidas. E eu tenho um retalho de fórmica. Então, ao invés de eu pegar um pedaço de fórmica, fazer inteiro, o que eu vou fazer? Eu vou colar aqui um pedaço. Essa tira que sobrou, eu vou fazer emendas aqui. Isso aqui vai estar dentro de uma gaveta fechada. Então, assim, não importa que tenha uma emenda. Eu estou usando o material, estou aproveitando e estou resolvendo a questão de higiene dentro da gavetinha. Então preste atenção nessas coisas. Às vezes você joga fora coisas que você pode usar.
terminei de aplicar a fórmica, essa peça ela não estava no esquadro, então eu esquadrejei essa peça. A gente tem um vídeo no canal mostrando como você esquadrejar uma peça partindo de um dos lados retos. Confere lá. Bom, eu fiz aqui a primeira marcação, eu vou tirar uma tira, que é uma das alturas da caixinha. Para isso eu vou usar a serra circular manual e o gabarito para corte reto. Se vocês repararem aqui, eu fiz duas linhas. Duas linhas porque eu estou considerando a espessura da serra, em função de como eu vou posicionar o gabarito. Então eu estou deixando um desconto a mais, justamente para perder com a espessura da serra. Bom, eu estou com as peças cortadas, é como se eu tivesse com a caixinha explodida, aberta. Então agora vamos montar a caixinha. Vou usar cola e vou usar um empinador pneumático, mas se você não tiver um empinador, preguinho resolve. A caixinha está pronta, ou seja, a gavetinha. Eu fiz aqui uma gavetinha pequena, um universo pequeno, mas imagina, por exemplo, você criar uma gaveta grande, fazer uma cômoda, fazer uma gaveta para sua cozinha, dessa forma, usando o revestimento interno com fórmica. Fica aí a dica para você. Você pode usar o mesmo critério, a mesma técnica para fazer em um universo maior. Bom, ainda tenho muita coisa para fazer. Eu tenho que ajustar as gavetas para caber 3 na altura do nicho e criar o escaninho para colocar as gavetas. Se eu colocar tudo nesse vídeo vai ficar muito comprido, então eu vou voltar num próximo dando continuidade. Então eu fico por aqui, a gente se vê daqui a pouco. Grande abraço, deixa o like aí pra gente e se inscreva no nosso canal.